Som. Aleluia, cumprimenta a igreja com a paz, Senhor Jesus. Vocês estão felizes de estar na casa de Deus hoje? Gente, se aproxima mais pra galera vir, já se enturmar. Vem mais aqui, ó, pra frente, no meio, todo mundo junto. Vamos? Vamos dar. Tá friozinho, é? Isso, animado. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. A igreja cantando, eu vejo a glória. Vamos mais alto, cadê? Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Levante suas mãos com alegria e declare: o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Como eu vejo a glória, cante. Eu vejo a glória do Senhor, a sua mão. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver, vamos! Eu quero ver a glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos, vou receber. Vamos! Abre essa boca! Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque sim. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Você acredita nessa palavra? Não, irmão, pelo amor de Deus, você está enraizado em quê? Hã? Você acredita nessa palavra? Vamos lá, irmãos. Abra essa boca, declara, melhora essa cara. Que dia é hoje? Quinta-feira. Trabalhou? Eu também. Cansada? Também tô. Mas vamos adorar, irmãos. Vamos declarar, vamos nos lembrar de quando nos encontramos com Cristo. Eu lembro quando Ele me tocou pela primeira vez. Eu lembro quando eu criança, eu ansiava por Jesus. Eu quero fazer você vir comigo nessa trajetória. Amém? Cante comigo assim, ó. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir várias vezes. Sempre foi eu que achava estar bem, mas me rendo, ai irmão, me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti, eu me rendo. Cante com verdade aí. Vamos! Eu me rendo a ti. Eu lembro quando eu te encontrei, tudo novo você fez.
quiseram prosseguir, várias vezes eu caí, mas foi o Senhor quem me levantou. E eu que achava estar bem, mas me rendo, me rendo, me rendo a ti. Declare isso. E eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Cante aí. Oh Jesus, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Eu me rendo. Ai Jesus, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo hoje aqui, me renda. Só a igreja vai declarar isso. Toca em mim, toca em mim, vem Jesus. Eu não me vejo não, vamos, sem tua presença. Então toca, toca em mim hoje aqui, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Toca em mim de novo. Vamos declarar isso comigo? Enche-me de novo, Deus. Toca em mim de novo. Levante suas mãos. Enche-me de novo. Mas você declara se você quiser. Toca em mim de novo. Enche-me de novo. Vamos, toca em mim. Toca em mim de novo, Senhor. Enche-me de novo. Toca em mim, toca em mim, toca em mim, yeah. Toca em mim de novo. Enche-me. Eu não me vejo sem tua presença. Toca em mim de novo. Que não saiamos daqui da mesma forma, não, sem tua presença. Oh, eu declaro aqui, sem tua presença, Deus. Oh, e Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor. Que alegria é essa? Dono dos meus dias. Vamos lá, pelo amor de Deus. E é Ele. Mas é perdendo, perdendo tudo por amor. E com quê? Dono de todos os meus dias, é Ele. E é Ele. E é por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria.
comigo isso, igreja? Endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça e nele a minha vida está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália, e nele o meu prazer está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. Cante aí, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ô irmão, vamos isso. Cadê? Por ele a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Segura, declare. Ele, por ele que eu estou gastando, perdendo tudo por amor, dono dos meus dias. E é ele. Ô irmão, você está entendendo isso? Por ele que eu estou gastando a minha vida. Mas é perdendo, não é ganhando. Perdendo tudo por amor, e tem que ser com alegria, dono dos meus dias. Eu só quero a ti, nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Feche seus olhos. Feche seus olhos, em nome de Jesus. E nada mais, nada além de ti. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Você pode declarar? Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Por isso só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti, e nada mais. Eu declaro que nada mais, nada além de ti. Faz uma vez, pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, Deus, nada mais, não há nada que me satisfaz, não. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada além de segurar. Eu só quero a ti. Cante aí. E nada mais. Você veio buscar quem? Ele. Então nada mais que ele, nada além de ti. Eu só quero, e nada mais, e nada mais, nada além de ti.
Nada mais que Ele, nada além que Ele. Irmãos, nós não estamos aqui ministrando louvor. Você não veio aqui para você ficar em pé, olhando para mim, esperando a palavra. Você não veio para isso. Eu não vim para isso, só para estar aqui ministrando para vocês e não ser ministrada. A partir do momento, pregadores, pastor Wilson, Naubergo, vem aqui ministrar, eles são ministrados. Né? Irmão, estou falando a verdade ou mentira? Não é verdade? Então, melhora essa cara e vamos adorar Jesus. O seu culto depende de você, não vai depender de mim nem dos músicos dando 100% aqui, nem da pregação, nem do pastor Wilson, depende de você. Para onde você iria se você não estivesse aqui hoje? Hã? Tô perguntando mesmo, para onde você iria? Eu iria para minha casa, dormir, descansar, assistir um filminho. Oxi, no friozinho desse, tava lá já. Mas eu falei, eu vou, porque eu tô enraizada, né? Qual é o tema aqui? Eu tô enraizada. Eu tenho um propósito. Eu tenho que buscar. Porque os dias aí tá difícil. Então eu vou contar com você. Pra onde? Pra onde que você vai? Existe uma palavra, existe uma comunhão, existe uma palavra depositada sobre você. Busque ela. A palavra, você é um vencedor. Jovem, sois forte. Busque a palavra. Não há outro caminho, irmãos. E eu vou declarar isso com você. Se mexe, declara aí comigo, por favor, em nome de Jesus. Vamos adorar Jesus juntos, amém? Vamos ou não? Vamos. Agora valendo, de verdade. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida. Pra onde iremos nós? Se só tu tens a vida eterna, tu és o pão que desceu do céu. Cante isso. Fonte de vida, Emanuel. Que? Sobre mim, enche-me de ti. Só tu tens a palavra de vida eterna. Eu pergunto, pra onde iremos nós? Vamos. Tu és o pão do céu. Vamos. O Deus Emanuel. Cadê, irmão? Até transportar. Tu és o pão do céu, o Deus. Então, tu és o pão do céu, tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Então enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu. Eu declaro, enche-me.
enche-me até trans. Pra onde iremos hoje? Se só Ele tem. Pra onde iremos hoje? Só Tu tens a palavra de vida eterna. Cante pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transportar. Declare: Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até trans. Tu és o pão do céu, Tu és o pão do céu. Enche-me até transportar. Pra onde iremos nós? Só Tu de vida, e ela é eterna. Pra onde iremos nós? Aleluia. Será que você pode agradecer as palmas a Jesus aí? Agradecibilidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por essa noite que o Senhor nos dá. Quero ler um texto da palavra do Senhor com os irmãos. Livro de Daniel, capítulo de número 3. O seu versículo de número 16. Amém? Todos encontraram? Diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar, e nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não servimos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Amém? Quantos precisam de oração nessa noite? Eu, minha casa, a minha família. Tem algum pedido de oração especial nessa noite? Amém? Tem algum pedido de oração por alguém nessa noite? Amém. Então, vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa noite, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Senhor Deus, Pai amado, graças nós te damos, Senhor Jesus, por poder estar na tua casa nessa noite, por poder ouvir a tua voz, ó Deus, através desses louvores a qual já foram entoados. Senhor Jesus, nessa noite nós queremos, ó Pai, pedir a tua misericórdia sobre cada vida que aqui está. Aqueles, ó Deus, que não puderam chegar, aqueles que estão a caminho, que o Senhor também vai de encontro, ó Deus, trazendo um livramento, que o Senhor, meu Deus, possa nessa noite guardar, que o Senhor possa nessa noite sustentar, ó Pai. Quero te pedir, Senhor Jesus, nessa noite que a tua presença, meu Deus, seja manifestada neste culto.
Assim, ó Pai, como o Senhor foi, ó Deus, com esses 3 jovens, que não seja diferente, ó Pai. Nessa noite, ó Pai, aqui com a tua igreja, com o teu povo. Que o Senhor possa, meu Deus, ouvir a oração, o clamor e atender, ó Deus, o pedido, ó Deus, dos teus servos. Pai amado, eu peço nessa noite que todo impedimento, todo embaraço, meu Deus, venha cair por terra. Que este culto, ó Deus, seja, meu Pai, um pedaço do céu aqui na terra. Onde, ó Deus, a tua presença, meu Deus, venha pairar aqui neste lugar. Através, ó Deus, da oração, dos louvores, da palavra, meu Pai, que será ministrada. Que vidas, meu Deus, saia daqui, ó Deus, aquecido. Meu Deus, fortalecido, querendo mais de Ti, ó Pai. E nessa noite, ó Pai, nós desejamos mais os céus do que a terra. Pois sabemos que o Senhor está voltando. E breve, ó Pai, o Senhor vai raiar sobre essas nuvens para vir buscar a Tua igreja. Pai, purifica os nossos corações. E que possamos, ó Deus, estar firmado em Ti, ó Pai. E que nada neste mundo possa, meu Pai, nos separar do Teu amor. E que nada neste mundo, ó Pai, venha nos esfriar, ó Pai, de estar na Tua presença. Que nada neste mundo, ó Pai, nesse sistema, meu Pai, mundano, que tenta, meu Pai, parar a Tua igreja, meu Deus, possa nos impedir de adorar o Senhor em espírito e em verdade. Que nessa noite, ó Pai, vidas que entrou aqui, ó Deus, precisando de renovo, ó Pai, precisando de uma palavra, meu Deus, de avivamento, precisando de cura, de libertação, ó Deus, que essa seja a noite, ó Pai, de transformação, que essa seja a noite, ó Pai, de renovo, que essa seja a noite, ó Pai, que cada um saia daqui, ó Pai, querendo mais os céus do que a terra. Esse é o meu pedido nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém. Paz do Senhor, igreja, amém? Vamos continuar exaltando o nome do Senhor com louvores, dizer que Ele é grande e que santo é o nome dEle, amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor e quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Cante comigo. Grande, somente Ele é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu
Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor. Irmãos, nós estamos aqui nessa conferência, já ouvimos a Thaísa fazer o louvor, ouvimos a nossa irmã Gabriela, o povo canta bem, né? Graças a Deus. Nosso coração se alegra adorando ao Senhor. E agora nós já vamos ouvir a palavra, né, de Deus, que é para isso que a mocidade está aqui hoje. É para nós ouvirmos o que Deus tem para falar aos nossos corações. Já adoramos, louvamos a Deus pela vida do pastor Wellington, por favor. E já chegou, esteve com vocês. Eu creio que tem bastante que não estava no retiro e uns que estavam não vieram, né? Já o conhece, esteve lá no retiro dos jovens, ministrando, e foi apresentado aqui pelo presbítero Roberto. Não está aqui hoje, que está trabalhando, né, para estar ministrando hoje, e eu creio que Deus vai falar conosco. Estenda as suas mãos para cá. Deus, aqui está o teu servo, o pastor Wellington, que vai estar, ó Pai, nesse instante, sendo instrumento do Senhor aos nossos corações. Pedimos, ó Pai, que o Senhor tire toda canseira, toda distração, e que nada possa impedir nós de continuarmos ouvindo a tua voz falar conosco. Fala no coração de cada irmã e de cada irmão, cada jovem que está aqui. O Senhor já tem usado tanto este pastor, que hoje não seja diferente. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Dá para ficar melhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Por favor, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro do Eclesiastes. O Senhor Deus, Ele ministrou ao meu coração um texto, e aqueles que estão enraizados precisam estar acesos. E Deus falou comigo no livro do Eclesiastes, capítulo de número 10. Eclesiastes 10, primeiro. Enquanto você vai procurando, eu aproveito essa oportunidade para externar a Deus a minha gratidão. Eu quero glorificar a Deus por essa oportunidade de estar aqui, nesta igreja tão abençoada. Já estivemos em algumas congregações. Na verdade, eu costumo dizer que a gente bate cartão lá no Rafa, pastor Alex também, Poá. Então é um prazer estar aqui. Quero glorificar a Deus pela vida do pastor Wilson. Muito obrigado, viu? Deus continue te abençoando, te prosperando de uma forma incrível. Peço perdão aos irmãos pelo meu atraso. O pastor ali do meu lado ali, eu acho que se ele deu uma respirada fundo, ele viu que eu estou cheirando a gasolina. E não é o perfume com cheiro de gasolina. É porque eu estava vindo para cá com um amigo que estaria me acompanhando, porém o carro da minha esposa quebrou. E eu tive que correr. Não foi nem falta de gasolina. Eu levei um monte de gasolina, derramei a gasolina e o problema não era a gasolina. Aí o rapaz que estava lá do lado, Deus enviou um anjo sem asa lá, ajudou a gente conseguiu arrumar o carro, deixei ela na igreja e pedi para outro amigo trazer eu aqui correndo, e aqui chegamos. Me perdoa aí, então, por conta do meu atraso. Mas nós temos um texto aqui que vamos aprender e ouvir de Deus, e eu gostaria que você emprestasse a sua atenção para mim. Deus abençoe também os músicos, a liderança desse lugar, em nome de Jesus. Presbítero Roberto também, Deus abençoe, em nome de Jesus. Capítulo 10 do livro do Eclesiastes. Quem encontrou, diga cantando: eu encontrei misericórdia, irmão. Tem mais gente procurando aí, então. O livro do Eclesiastes é fácil de achar. Ele está depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Está na Bíblia, irmão. Procura aí. Se não achou, vai acompanhar no telão. Está escrito assim nesta tradução: assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro, inutilizar o unguento do perfumador, assim para o famoso em sabedoria e honra, um pouco de estultícia. O coração do sábio está para a sua mão direita, mas o coração do tolo está para a sua mão esquerda. Diga graças a Deus. Então vamos lá. O texto que nós lemos, empresta um pouco da sua atenção para mim. Eu começo bem devagar, e eu costumo dizer que a mensagem que eu ministro, ela é que nem um carro-álcool em dia de frio. Você vai ficar batendo, 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 parece que não vai pegar. E tem gente que vai olhar e vai dizer: meu Deus,
Roberto trouxe a Frozen para ministrar na igreja. Não, irmão, eu sou pentecostal, mas eu preciso que você entenda o que Deus vai falar conosco dentro desse texto, deste capítulo e desse versículo. O texto que ora lemos, ele não é um texto muito comum de ser falado pelos pregadores da atualidade. Até porque os pregadores, eles gostam de falar a respeito de temas mais conhecidos da igreja, porque assim vai facilitar aquele que prega e vai facilitar aquele que ouve. Mas a Bíblia, ela é literalmente um leque de revelação. Nós sabemos que a Bíblia, ela é dividida em duas partes, e a Bíblia não é um livro. Até porque a palavra Bíblia, ela vem de biblioteca. Então a Bíblia não é um livro. A Bíblia, ela é uma biblioteca dividida em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. E dentro desta biblioteca chamada Bíblia, existem livros que são destinados a todo tipo de público. Para quem gosta de história, livros históricos. Para quem gosta de profecia, livros proféticos. Para quem gosta de poesia, livros poéticos. Para quem gosta de revelação, livros das revelações. Para quem gosta de antiguidade, vai ter o Pentateuco. Então a Bíblia, literalmente, ela é destinada a todo tipo de público. Talvez você não consiga dominar a Bíblia por completo, mas sempre vai ter um livro desta biblioteca que você vai ter uma certa facilidade de interpretação. Sempre vai ter um livro dentro desta biblioteca que você vai conhecer mais sobre ele. Sempre vai ter um personagem bíblico que você vai se identificar tanto com ele que você vai conhecer a sua história de cor e salteado. Então nós vamos entrar em um comum acordo. Existe um livro da Bíblia que eu vou chamar de o meu livro predileto. E existe um personagem bíblico que eu vou conhecer a sua biografia, porque as características, personalidade, a forma do seu comportamento, talvez pareça com o que eu estou vivendo, como eu me comporto. Então, sempre vai ter um livro e um personagem bíblico que serão os meus personagens prediletos. Será o meu livro predileto. Eu amo a Bíblia Sagrada por completo. Porém, existem alguns livros que eu tenho uma certa facilidade de interpretação. Por amar escatologia, o livro de Daniel e o livro do Apocalipse são livros que eu tenho uma certa facilidade de falar a respeito dele, porque eu mergulho dentro dele. Porém, os livros poéticos, sapienciais, como Salmos, Provérbios, Cantares de Salomão, Jó e Eclesiastes, estes são livros que vão chamar muito a minha atenção, principalmente pela forma que foi escrito. Escute, o livro do Eclesiastes, ele foi escrito por Salomão, e desde o primeiro capítulo do Eclesiastes, nós vamos ver Salomão falando sobre a limitação do homem e sobre a soberania de Deus. Então, o livro do Eclesiastes, ele tem como base o livro do pregador, que vai falar da limitação do homem e da soberania de Deus. Então, desde os seus primeiros capítulos, você vai observar que Salomão começa a dizer que tudo que está debaixo do sol não tem o controle do acaso. Ele vai falar sobre o homem, dizendo que o homem é pego de surpresa pelo acaso. O homem limitado, ele não consegue controlar o acaso. Por mais que o homem seja homem de oração, ele não tem o controle do acaso. Por mais que a mulher seja uma mulher de oração, ela não tem o controle do acaso. Por mais que o jovem, o irmão, o adolescente, o obreiro, ele tenha uma vida plena em Deus, ele é limitado e ele não tem o controle do acaso. E Salomão, ele começa a discorrer em seus primeiros capítulos, falando da limitação do homem. O homem, ele não tem o controle do acaso porque ele é limitado. Mas o mesmo que fala da limitação do homem, é o mesmo que vai falar da soberania de Deus. Ele diz, o homem é limitado. E tem coisas que pegam o homem de surpresa, o faz chorar e ele não consegue resolver. Mas o mesmo que fala da limitação do homem é o que vai falar da soberania de Deus. E ele diz, Deus é diferente do homem, porque Deus não tem limite. Deus está além. Deus tem todo poder. Deus tem toda autoridade, onipresença, onisciência, onipotência. Dentro da onisciência existe algo chamado presciência, onde Deus, ele conhece o passado, o presente e o futuro. Então levanta uma mão para cima, você jovem que pode. Põe a mão no ombro do jovem que está do teu lado. Chacoalha ele até o espírito da Frozen ir embora, até o Olaf correr em nome de Jesus, que você é jovem. Dá para você dar um glória a Deus empolgado. Diga assim, ó, o teu Deus não tem limite.
Não, você não falou, irmão. Dá para ficar melhor. Nós estamos em uma conferência jovem. Então diga mais forte. O teu Deus não tem limite. Então o homem, ele é limitado, mas o Deus que está no céu não tem limite. O que eu não posso fazer, Ele pode. Aonde eu não posso ir, Ele pode. Quando não tiver cura para mim, para Ele tem. Quando a porta está fechada, Ele tem a chave da casa de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Ou seja, o homem é limitado, mas Deus não tem limite. Então Salomão, ele vai desde o primeiro capítulo até o capítulo de número 10, falando da diferença entre Deus e o homem limitado e o Deus soberano. Mas ele vai fazer uma comparação, dizendo que o homem que está em Deus, enraizado em Deus, ele é diferente. Porque a Bíblia diz que tudo posso, mas não por mim, naquele que me fortalece. E ele vai fazer uma comparação do capítulo 1 ao capítulo 10, dizendo que o homem sábio e o homem tolo tem uma diferença. No capítulo que nós lemos, capítulo 10 e o versículo 2, diz que o coração do sábio está para a sua mão direita, mas o coração do tolo está para a sua mão esquerda. Ele vai fazer a comparação do homem sábio e do homem tolo, mas no capítulo 10, ele vai contar a história de um homem. Eu quero que você empreste um pouco da sua atenção para mim. Ele vai contar a história de um homem no capítulo 10, sem mencionar o seu nome. Ele vai mencionar apenas a sua profissão. O texto que lemos no capítulo 10 diz: e existia um perfumista. Eu quero que você repita, se você tiver o costume, e se quiser, se não quiser não tem problema, eu não vou ficar bravo. Mas se você puder, repita comigo: perfumista. Perfumista era uma profissão muito requisitada, onde muitos estudavam para ser um perfumista naquele tempo. Só que o que me chama a atenção é que esse perfumista, ele tinha que ter algumas características para ter sucesso na profissão. Então o perfumista, ele demorava de 12, pastor, a 24 meses no processo da fabricação do perfume. Então é um processo demorado, que exigia-se paciência, cautela e principalmente paciência e paciência. Nós vivemos um tempo do imediatismo, queremos tudo para já, e quando Deus não faz na hora que a gente quer, a gente fica emburrado, a gente fica bravo, a gente às vezes não quer vir para a igreja. Por quê? Porque a sociedade que nós vivemos está tentando implantar na nossa mente que só é bom aquilo que chega na hora que eu quero, que só é bom se acontecer do jeito que eu quero. Mas esse homem, para ter sucesso em sua profissão, ele precisava ter paciência. Eu não sei aqui, mas a igreja onde eu pastoreio, parece que quanto mais pentecostal é o crente, mais impaciente ele é. Quanto mais agitado é o crente, mais impaciente ele é. Mas o que me chama a atenção no texto é que a Bíblia diz que nesse período de tempo que retrata o capítulo 10 do livro do Eclesiastes, o que está acontecendo aqui é que esse perfumista está no processo final da fabricação do perfume. Escuta isso daqui, olhe bem para mim. Ele está no processo final da fabricação do perfume. E no processo final, quando ele está quase terminando a essência do perfume, ele vai abandonar a sala. Ele vai abandonar a sala. E quando ele abandona a sala, a Bíblia diz que existia uma mosca no ambiente que ele trabalhava. Escuta bem o que eu vou falar aqui. Existia uma mosca no ambiente do trabalho. Uma mosca no ambiente do trabalho. A Bíblia e a história diz que essa mosca aproveita de uma oportunidade. Escuta isso daqui. O historiador vai dizer que após o perfumista sair da sala, a mosca percebe que é o momento de ela agir. Então o que ela vai fazer? Ela vai sair da onde ela está escondida, ela vai aparecer, ela vai entrar dentro do odre, do vaso do perfume. A Bíblia diz que ela vai morrer lá dentro. E a Bíblia diz que ela vai neutralizar o cheiro do perfume. Escuta isso daqui. Então, o homem, o perfumista, vai voltar para a sala de fabricação e ele vai dar aquela respirada funda para tentar sentir o cheiro que ele deixou no ambiente. Porque o perfumista trabalha na essência do perfume e o objetivo é que esse perfume venha se espalhar no ambiente. Quando ele saiu da sala, tinha um perfume na sala. Mas agora, quando ele voltou, ele respira e não encontra o cheiro do perfume. E ele começa a se incomodar. Quando eu saí daqui tinha cheiro. Quando eu saí daqui tinha essência.
Quando eu saí daqui tinha uma fragrância, mas alguma coisa está impedindo o cheiro de se espalhar. Alguma coisa está impedindo o cheiro de se espalhar. Aquilo incomoda tanto ele que começa a procurar. O que é que impede o cheiro de se espalhar no ambiente? O que é que impede o cheiro de se espalhar no ambiente? Eu quero o ambiente cheiroso, mas alguma coisa está travando este cheiro, esta essência, e eu estou incomodado, porque eu quero que o ambiente que eu esteja, a fragrância, o cheiro, a essência do Espírito Santo de Deus esteja invadindo este ambiente, mas alguma coisa está impedindo. Então ele começa a procurar o que é que impede a essência de se espalhar. De repente ele vai chegando perto do vaso. Ele percebe que o vaso, segundo a própria Bíblia, estava meio aberto. Escute. E ele percebe que quando ele olha para dentro do vaso tinha uma mosca. Repita comigo, mosca. Dá para ficar melhor? Diga, mosca. Isso. Uma mosca neutralizou o trabalho de 12 meses, de 24 meses. Porque o diabo ele não precisa de uma grande coisa. Ele precisa de uma pequena mosca e uma pequena brecha para que ele consiga atrapalhar o trabalho de 12 meses, o trabalho de 24 meses. A Bíblia diz que a mosca esperou o tempo dele sair para conseguir neutralizar. Olha que a Bíblia diz que ela entrou dentro do vaso do perfume, ela morreu lá dentro e neutralizou o cheiro. Mas é difícil localizar essa mosca que quer atrapalhar. Porque é pequena. Escuta, se você concordar, você dá uma glória a Deus empolgado. Se não quiser, não tem problema, não vou ficar bravo. Só vou te achar um pouquinho estranho. Olha bem para cá. Uma pequena mosca entrou dentro do vaso do perfume. E essa pequena mosca que entrou dentro do vaso do perfume neutralizou o cheiro. Mas ele não conseguiu identificar ela antes do ocorrido acontecer. Por quê, pastor? Porque tem hora que se fosse um animal maior é fácil de identificar. Um cavalo é fácil de identificar. Um cachorro é fácil de identificar. Um gato é fácil de identificar. Às vezes a pequena mosca está no ambiente e a gente trata como tem nada a ver. É pequena demais, não vai atrapalhar. É pequena demais, deixa ela aí. E às vezes é por causa do pequeno nada a ver que o trabalho da mão não prospera. Às vezes é por causa do pequeno nada a ver que a essência não se espalha no ambiente. Às vezes é por causa do pequeno nada a ver que as coisas não andam, que as coisas não vão para frente. E Deus está dizendo, cuidado com as pequenas coisas. Eu vou repetir para ver se o Glória sai um pouco mais empolgado. Cuidado com as pequenas coisas. O diabo, ele não precisa trazer uma coisa grande para destruir algo. Ele começa com as pequenas moscas. E às vezes a pequena mosca está infiltrada e a gente não consegue enxergar porque ela está escondida. Ela aproveita o momento que ele sai para entrar. Só que a mosca não entrou porque ele saiu e depois voltou. Mas a mosca entrou porque ele deixou o vaso meio aberto. Em algumas traduções, é uma palavra que os crentes mais antigos usavam bastante. Ele deixou uma brecha. Olha para quem está do teu lado, faz uma cara de profeta. Como que é a cara de profeta? Não sei, inventa aí uma cara de profeta agora. E diga assim, ó, cuidado com as brechas. Não, irmão. Eu vou falar para o obreiro aqui, olha para mim, dentro do meu olho é grandão, viu? Diga assim, ó, cuidado com as brechas. Sabe por quê? Muitas das vezes a mosca entra porque deixamos brecha. E mosca, ela é pequena, ela não precisa de um grande espaço. É um pequeno espaço e ela entra. Nós sabemos que aqueles que estão enraizados no Senhor, eles procuram tampar ou tapar as brechas. Eu sou um jovem pastor de igreja. Eu tenho 31 anos de idade, 10 anos de casado, uma filha de 6 anos de idade. Mas eu sou de um tempo, desde quando eu me dou por gente, eu já frequentava a igreja. E a irmã Dolores, que morava muito longe da minha casa, quando ela tinha oportunidade de pregar, ela era conhecida como a irmã da única saudação. Toda vez que ela ia falar no microfone, os jovens do lado já diziam, fica vendo, ela vai falar que é tempo de tapar a brecha. Ela vai falar que é tempo de colocar a casa em ordem. Então ela começava a dizer, é tempo de tapar as brechas. A mensagem era simples, mas pessoas eram curadas com a mensagem simples. Tapa a brecha que ele entra, tapa a brecha que ele faz, tapa a brecha que ele opera, tapa a brecha que as coisas fluem. Então tem hora, irmão, que nós não tapamos a brecha, a mosca entra e a gente quer colocar a culpa em Deus. Por que que o Senhor deixou?
Aí fica fácil. Por que que o Senhor deixou acontecer isso? Por que que o Senhor deixou acontecer aquilo? Nós somos especialistas em transferir responsabilidade. A culpa é nossa, mas a gente é santo. Eu só não fiz por causa daquilo, só aconteceu por causa daquele. Eu só não fui por causa disso. E a gente acaba transferindo a responsabilidade. E Deus está dizendo, não entrou porque eu sou ruim, porque pastor é ruim, porque liderança é ruim, porque mãe é ruim, porque pai é ruim. Entrou porque você não fechou a brecha. Pare de culpar os outros e aprenda a assumir a responsabilidade. Os jovens da atualidade já não são mais igual os jovens de outrora. Hoje, 15 anos de idade, parece que o jovem já tem uma mentalidade de 25, de 30 anos. Então, nós precisamos entender que a responsabilidade é nossa. E nós precisamos entender que não podemos transferir responsabilidade a ninguém. Se eu não fiz porque eu não quis fazer. Para de desculpa. Se eu não fui porque eu não quis ir. Se eu não trabalhei porque eu não quis trabalhar. Mas agora eu reconheço e eu vou voltar a fazer o que o Senhor Deus mandou eu fazer. Só que o problema está aqui. Aí você está olhando para mim e está dizendo, meu Deus, pastor Wellington, você saiu lá da tua igreja para vir na minha igreja pregar sobre mosca. E não fica moscando não, viu? Todos nós já passamos um momento difícil com uma mosca, um mosquito, pernilongo, algum inseto que faz bzzz. Eu, particularmente, chegava do serviço bastante cansado e eu tomava um banho, mas está frio, tem que tomar banho. Tomava um banho. Entrava para dentro do quarto, apagava a luz, ia para baixo da coberta e dizia, vou dormir. E no momento que eu estava prestes a pegar no sono, estava quase dormindo, vinha uma. Bzzz. Aí você quer descansar, ela tira o seu descanso. Você quer paz, ela tira a sua paz. Quer tranquilidade, ela tira a sua tranquilidade. Quer calmaria, ela tira a sua calmaria. Ela fica zumbindo no ouvido. E qual que é a atitude que a gente toma? Tentar pegar, sim ou não? Tem alguém comigo, sim ou não? O vaso fez assim comigo, porque deve ter passado também igual eu já passei. Escuta isso daqui. Aí você vai tentar pegar e não consegue. Por que que você não consegue? Porque esses insetos, segundo o estudo, eu não sou biólogo não, mas eu estudei um pouquinho sobre esse texto. Eles têm visão noturna. Então no escuro a mosca te atrapalha e você não pode fazer nada. No escuro ela tira a tua paz e você não pode fazer nada. No escuro tira a tua paciência e você não pode fazer nada. Tem hora que a mosca pousa bem na nossa testa. Quem me ouve diga glória a Deus. Quem me ouve, diga, estou vivo e estou cheio. A mosca pousa bem na testa e a gente vem com a mão devagarzinho assim, agora eu mato. Se a mosca falasse, ela dizia, estou vendo sua mão, infeliz, você não vai me matar. Aí você vai lá dar um tapão na sua própria testa, a mosca vai embora e daqui a pouco ela volta a te perturbar de novo. Porque tem mosca que ela é tão astuta que ela nem te ataca. Às vezes ela faz você se machucar sozinho. Tem mosca que tem hora que ela nem precisa te atacar. Ela cria uma situação para você se machucar sozinho. E eu tenho que identificar o inimigo para depois vencê-lo. Escuta, primeiro eu identifico, depois eu venço. Primeiro eu identifico, depois eu venço. Sabe qual é o problema? É que tem gente querendo vencer moscas, mas está deitado. E Deus está dizendo, a primeira atitude de alguém que quer vencer algumas batalhas é levantar. 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 Deus está tão difícil, Deus está dizendo, se está difícil, por que você está parado? Se está difícil, por que você está deitado? Deus me trouxe aqui para dizer alguém, esse alguém é você, levanta. Está difícil, levanta. A porta está fechada, levanta. As coisas estão indo de mal a pior, levanta, porque não tem como vencer mosca deitado. Pastor, levantei, e agora? Acabou? Claro que não, meu filho. Por quê? Porque ainda está escuro. Então você tem que tomar a segunda atitude. Ir até o interruptor de luz e acender. Então duas coisas eu preciso fazer para identificar o inimigo antes de vencê-lo. Primeiro, levantar. Segundo, acender. Primeiro, levantar. Segundo, acender. Você não vai conseguir vencer lutas e batalhas deitado e apagado. Deus me trouxe aqui para dizer, aqueles que estão enraizados precisam levantar e acender. Levantar e acender. Vou falar até você dar um glória mais empolgado. Levantar
e acender. Jesus te trouxe aqui para dizer, você precisa levantar e acender. Jesus te colocou nesta cadeira para ouvir o que você está ouvindo, e a palavra dele para você é, levanta e acende. Você vai vencer esse obstáculo quando você levantar e quando você acender. Aí você levanta, você acende. Quando você acende, meu amigo, a mosca que estava perturbando, ela vai embora. Escuta isso daqui. Você já percebeu? A mosca zumbindo no nosso ouvido, a gente fica bravo, levanta, agora eu vou matar. Aí se acende a luz, tem uns que ficam com SBP, tem outros que ficam, sei lá, com o Baygon. Eu fui num sítio esses dias, tinha umas moscas de madrugada, eu gostei porque tinha uma raquetinha de choque, eu saí, tac, meu Deus, foi minha diversão da madrugada. Então a gente se prepara, eu vou acender e ela vai aparecer, eu vou matar ela, eu vou destruir ela. Só que quando você acende, ela some. Aí você pensa, ela foi embora, eu acendi, ela foi embora, mas ela não foi. Ela está atrás de um armário, atrás de um guarda-roupa, debaixo de uma cama. E se a mosca falasse, ela ia dizer assim, acendeu, né? Já que você acendeu, eu não vou aí, mas eu vou ficar aqui. Quando você apagar, eu te perturbo de novo. Quando você apagar, eu tiro a tua paz de novo. Quando você apagar, eu tiro o seu sono. Por quê? Porque a Bíblia não diz que o fogo tem que arder só quando tem culto. O problema é que tem hora que a gente está aqui e a mosca não perturba, mas quando a gente chega lá, a mosca perturba, porque tem gente que só acende aqui. E Deus está dizendo, chega de ser só aceso aqui. A mosca não respeita quem tem gravata bonita, quem tem sapato bonito. A mosca só não entra na vida de alguém que está de pé e está aceso. Sabe o que Jesus está dizendo? É tempo de ser aceso na escola onde nós estudamos. É tempo de ser aceso na rua onde nós moramos. É tempo de ser aceso no trabalho onde trabalhamos. É tempo de ser aceso na igreja onde congregamos. É tempo de ser aceso. Jesus está dizendo, chega, eu não quero você aceso só em ambientes propícios a estar aceso. Eu quero que você esteja aceso de manhã, à tarde, à noite, na madrugada. Com alguém vendo, eu estou aceso. Quando não tem ninguém vendo, eu também estou aceso. Aqueles que estão enraizados em Cristo, eles têm que estar acesos. Aí você acende a luz e ela some. Aí você diz, agora chegou a hora de eu dormir. Só que se você for dormir sem vencer o inimigo, ele vai te perturbar de novo. Aí eu me lembro, pastor, que no tempo que eu era adolescente, faz pouco tempo, eu tenho 31 anos de idade apenas. Escuta, minha mãe, ela morava em um cômodo. Eu tinha, adolescente não, eu tinha 7 anos de idade, eu acho que é criança. Um cômodo, e eu me lembro que esse cômodo que minha mãe morava, era um cômodo, era simples. Meu pai abandonou, a minha mãe, meu irmão tinha 3 meses, minha irmã tinha 3 anos e eu tinha 7 anos de idade. Eu me lembro que nesse cômodo, minha mãe colocou uma cortina no meio e ela dividiu o cômodo entre cozinha e quarto. No quarto tinha uma beliche, eu por ser o irmão mais velho dormia embaixo com ela. Minha mãe, minha irmã e meu irmão dormiam em cima. E eu me lembro que do lado de casa tinha um terreno. Era um prédio, demoliram um prédio, virou um terreno baldio. E quando chegava o verão, o povo jogava muito lixo naquele terreno. E eu me lembro que o único lugar que eu tinha para brincar com os meus irmãos era o corredor da casa. Só que quando eles jogavam muito lixo, algumas moscas começavam a voar e perturbar a gente no corredor de casa. Eu tenho alergia à abelha. E eu não conseguia discernir o que era abelha e o que era mosca. Para mim era tudo abelha, então eu tinha medo. E uma vez eu olhei para minha mãe e disse assim, mãe, eu não consigo entender o tanto de abelha que tem aqui. Ela disse, não é abelha não, é mosca. Eu falei, como que a senhora sabe se é mosca? Ela falou, se for chique é mosca. Eu falei assim, como chique? Ela falou, se tiver o olho verde é mosca, se não tiver o olho verde é abelha. Eu falei, tá bom, entendi, mas mesmo assim, eu não consigo entender por que tanta mosca tá aqui no corredor de casa, tantas moscas entram, porque minha mãe, ela sempre teve mania de limpeza. Naquele tempo, minha mãe conhecia só a Cândida, então ela limpava o chão com Cândida, ela limpava a janela com Cândida, ela limpava o banheiro com Cândida, a pia com Cândida, a gente com Cândida, era tudo com Cândida, mas pelo menos estava limpo. E eu aprendo que mosca, ela prefere, ela não só entra em lugares limpos, ela, melhor, sujos, mas ela prefere lugares sujos, aonde tem muita sujeira, ali vai ter bastante mosca. Uma vez eu olhei para minha mãe e eu falei para minha mãe, mãe, eu não consigo entender por que a nossa casa está tão limpa, escuta jovem, por que a nossa casa está tão limpa, mas ainda assim tantas moscas ainda conseguem entrar aqui dentro. Minha mãe me deu uma resposta que só depois de muito tempo eu fui entender. Ela disse, Wellington, o que adianta a gente se limpar tanto, mas está grudado com terreno imundo? O que adianta a gente se limpar tanto, mas está grudado com terreno imundo? O que adianta a
gente se limpar tanto, mas está grudado com terreno imundo. Eu disse: mãe, mas eu não quero entrar em casa porque eu tenho medo de mosca. E minha mãe, irmão, ela sabe, meu pai, minha família, sangue nordestino e de Pernambuco, Lagoa do Ouro. Eu falei: mãe, eu não vou entrar dentro de casa não. Ela falou: então durma na rua se não quiser entrar. Eu falei: nossa, para que tanta ignorância? Eu só quero que a mosca vá embora, mãe. Ela disse: então tá bom. Naquele tempo a gente não tinha dinheiro para comprar o Baygon, aquela tomadinha cheirosa que mata até o mosquito da dengue. Você consegue dar 2 glória a Deus só para dar tempo de eu beber água? Pronto. Mas ela me deu algumas moedas na minha mão. E ela disse: Wellington, vai ali no seu Chico. Ele não é um macumbeiro não, tá, irmão? É só o apelido dele. Vai lá no seu Chico e você vai comprar um negócio que vai resolver o nosso problema. Eu disse: que negócio, mãe? Ela disse: compra uma, talvez você conheça como aspiral. Eu conheço como cobrinha. O negócio que fede. Você acende aqui, o cheiro vai lá em Mogi, perto de onde eu moro. Eu peguei na mão aquela cobrinha, aquele aspiral. E eu disse: mãe, como é que isso vai resolver o meu problema? Ela disse: tem moscas escondidas por aí. Porque tem mosca que a gente consegue enxergar, mas tem mosca que a gente não consegue enxergar. Aí ela disse assim: ó, quer que a mosca escondida apareça, dê a cara, se revele e vá embora? Eu disse: quero, mãe. Qual que é o segredo? Ela disse: acende. Quer que a mosca vá embora? Quero. Acende. Quer que a mosca vá embora? Quero. Acende. Quer que a mosca vá embora? Quero. Acende. Aí eu fui lá, peguei o fósforo, acendi no canto da casa e eu percebi que o fogo não era grande, o fogo era um pequeno fogo. Mas do meio do pequeno fogo subiu uma fumaça, e fumaça não tem limite. Fumaça, onde tiver qualquer brecha, ela vai entrando. Então você está querendo dizer, pastor Wellington, que quando eu acendo o ambiente que eu piso, uma fumaça vai ser espalhada? Sim. Você já percebeu? Se você concordar, você vai dar um glória empolgado. Que tem momentos que nós estamos acesos em Deus. Tem dias que nós estamos acesos na oração, no jejum, na graça, no louvor, na consagração. E a gente pisa em alguns ambientes. E algumas pessoas que nem conhecem a gente, não vai com a nossa cara, se levanta contra a gente, fala mal da gente. E a gente fala: será que eu sou tão ruim assim? Não, não. É porque quando eu estou aceso, aonde eu piso, o Espírito Santo de Deus vai indo na frente. E a mosca não consegue ficar escondida por muito tempo aonde tem gente acesa. Eu vou repetir para o Glória ser mais empolgado. A mosca, ela só fica escondida até a hora que um aceso chega. É por isso que o diabo quer esfriar os nossos jovens da atualidade. Ele quer esfriar a igreja da atualidade. Porque uma igreja fria é esconderijo de mosca. Mas uma igreja acesa, Deus ainda revela, Deus ainda fala, Deus ainda se movimenta, Deus ainda realiza. Deus está olhando para mim, Deus está olhando para você e está dizendo: eu te trouxe aqui para te acender de novo. Vai, será que você pode pegar na mão de alguém aí e dizer: nós vamos sair daqui acesos de novo, orando como antes, adorando como antes, jejuando como antes, glorificando como antes. Deus vai acender uma chama de novo do evangelismo no teu coração. Deus vai acender uma chama de novo. A chama não pode se apagar, porque se a chama se apagar, a mosca reina. O problema é que não é só mosca que não gosta de fogo. Abra tua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Aleluia. Jesus está aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. A Bíblia vai dizer que Paulo está na última viagem missionária. O destino de Paulo é Itália, Roma. E a Bíblia diz que quando Paulo está chegando, olha o que a Bíblia diz. O destino dele é Roma, Itália. Só que o barco, 273 tripulantes, mais Lucas, o doutor, a Bíblia vai dizer que começou a balançar e a ranger. Quando o barco começou a balançar e a ranger, eita, a Bíblia diz que Júlio, que é o dono do barco, Atos 27, 28, Júlio, a mosca atrapalhando aqui, ó. Escuta isso daqui. A Bíblia diz que quando Júlio vê que o barco está rangendo, ela começa a gritar. Ele começa a gritar: vamos abandonar o barco. Só que Paulo, quando ouve isso, ele sai da parte baixa do barco, vai para a parte alta e ele grita assim, ó: ninguém é para pular. Alguém disse: mas está difícil. Paulo deu uma ordem dizendo: Deus falou comigo, se ficar, vive, se pular, morre. Ele está dizendo mais ou menos assim: a ordem é fica, porque se sair morre. A ordem é fica, se ficar vive, se sair morre. Ô glória, ô glória. Eu estou sendo tomado por Deus aqui agora.
E Deus está dando uma resposta para alguém, dizendo o coração dele: Deus, eu vou ou eu fico? Jesus está dizendo: a ordem é fica, porque eu estou estabelecendo algo grande para você. Se pular vai dar ruim, mas se ficar vai viver. Deus está falando com alguém que estava com alguma dúvida. Jesus está dizendo: é para ficar aonde eu mandei ficar. É para ficar, é para ficar. Se ficar, vive, viverá um milagre. Se pular, morre. É o que a Bíblia está dizendo. Não adianta procurar outro profeta, porque não há profecia maior do que a Bíblia. E Deus me falou na Bíblia: fica, porque se pular vai dar ruim. Sabe o que aconteceu? O barco quebrou. Mas a profecia não é que não ia ter uma dificuldade. A profecia é: quem fica vive. A Bíblia diz que os homens seguraram nos destroços do barco. Não seguraram no ouro, porque o ouro afunda. Não seguraram no bronze, porque o bronze afunda. Por que eles sobreviveram? Porque eles seguraram nos destroços. Destroços é madeira, e madeira não afunda, madeira boia. E quando eu lembro de madeira, eu lembro de cruz. E quando eu lembro de cruz, eu lembro de Cristo. E quando eu lembro de Cristo, o barco pode quebrar, mas se eu estiver agarrado nele, eu não afundo. Eles foram nadando, chegaram em uma ilha chamada Malta. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Olha o versículo 2 que diz: e os bárbaros. Toda vez que você vê a palavra bárbaro na Bíblia, Novo Testamento é grego. A palavra bárbaro não é um povo nervoso, sanguinário. É o povo de uma língua nativa. Não falava nem o grego, nem o hebraico. Mas como Paulo era poliglota, ele conseguia se comunicar com os bárbaros. E os bárbaros usaram conosco não de pouca humanidade. Trataram bem. Porque acendendo uma fogueira, nos recolhermos, todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Versículo 3. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides ou gravetos, pondo no fogo uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a... Escute isso daqui, irmão. Quando Paulo entra na ilha, se você não der glória a Deus agora, depois do que eu vou dizer, é que você está com febre. Quando Paulo entrou na ilha, a Bíblia diz que os bárbaros viram que ele era homem de Deus. Os bárbaros disseram: vamos tratar esse povo bem, porque esse cara tem cara de homem de Deus. Só que o que me chama a atenção é que esse texto, se você pegar ele no original, você vai ver que quando Paulo entrou, a fogueira estava se apagando. Então os bárbaros disseram: nós vamos tratar você bem, mas a gente tem uma fogueira e a gente precisa que a fogueira continue acesa. Então vocês todos vão atrás de lenha. Só que a Bíblia vai dizer que o único que foi Paulo, mas a ordem foi para todos. Sabe qual é o problema? É que tem gente que ama se aquecer com a lenha que o outro busca. Obrigado por esse glória empolgado. Tem gente que ama se aquecer com a lenha que o outro busca. Só que quem busca lenha vive o que quem não busca lenha vive. Não tem como. Paulo olha e diz assim, ó: se vocês não quiserem, eu quero, porque eu sei o tanto que eu preciso estar aceso. Então eu vou atrás de lenha para que a fogueira mantenha acesa, venha manter acesa. Porque Deus, em livro do 1 Samuel, capítulo de número 3, vai dizer que Deus passava no lugar chamado Chacã. Tinha 3 lugares: pátio, Chacã, Mexicã, lugar santo e lugar santíssimo. Deus acendia as menorás, era conhecida como candelabros, mas o original diz menorá. Deus acendia uma vez por ano. E Deus olhava para o Kohen Gadol, por sacerdote, e dizia assim, ó: a responsabilidade de manter a chama acesa é sua. Eu acendo, mas eu não vou ficar descendo para acender todo dia. Aprenda a ir atrás de lenha e atrás de azeite, atrás de lenha e atrás de azeite, atrás de lenha e atrás de azeite. Eu vou acender uma vez, mas eu não vou ficar descendo para acender. Aprenda aí atrás de lenha e atrás de azeite. Paulo diz: eu quero fogo. E quem quer fogo tem que ir para oração. Quem quer fogo tem que ir para adoração. Quem quer fogo é joelho no chão. Quem quer fogo é vida com Deus. Paulo diz: eu quero. E quem quer, dá um jeito. Aí Paulo está indo atrás de graveto. Segundo a geografia bíblica, é 800 metros aonde ele pega o graveto, anda 800 metros, lança o graveto no fogo. Ele pega o graveto, anda 800 metros, joga o graveto no fogo. De repente, em uma dessas viagens, ida e voltando, ele vai lançar o graveto no fogo e uma víbora, diga comigo, víbora. Tem gente que não falou, tá comigo? Diga cobra. Tem gente que não falou ainda, fala naja. Tem gente que não falou, vai tss. A Bíblia diz, está na Bíblia, que quando ele lança no fogo, uma víbora sai e ataca a mão dele. Você percebeu que a víbora só atacou Paulo? Por que que a víbora não atacou os outros? Porque víbora não ataca quem não trabalha.
Por que que só Paulo foi atingido? Porque aquele que está trabalhando é quem a víbora quer parar. Aquele que está se movimentando é quem a víbora quer parar. Aquele que está fazendo é quem a víbora quer morder. Me pasmem, a víbora só apareceu quando ele lançou o graveto no... Então escuta isso daqui. Se ele só percebeu que tinha uma víbora, se você não der um glória a Deus agora, irmão, você está ruim. Quando ele lança no fogo, significa dizer, porque eu disse para você que é 800 metros. Então significa dizer que por um instante ele andou com a víbora do lado dele e não percebeu que ela estava lá. Por quê? Porque tem víbora que se camufla de graveto, tem jeito de graveto, fala igual graveto, veste igual graveto, tem aparência de graveto. Pastor Wellington, como é que eu vou saber quem é graveto e quem é víbora? Simples, taca no fogo, taca no fogo, taca no fogo, taca no fogo. Quando você taca no fogo, você descobre, porque o graveto acende e a víbora se manifesta. Sabe o que Deus está dizendo ao meu coração? Aqueles que estão enraizados no Senhor não serão enganados pela máscara da víbora que se infiltra no nosso meio para tentar envenenar aqueles que são graveto. Jesus está dizendo, haverá um tempo que o fogo descerá sobre nós e Ele vai revelar quem é graveto e quem não é. Aleluia. Eu sinto Deus aqui nesse lugar, eu sinto Deus aqui nesse lugar, eu sinto Deus aqui neste lugar. A víbora não suporta o fogo. Sabe quem é a víbora? É aquela que quando as coisas começam a acontecer, ela sempre vai achar um jeitinho de achar alguma coisa errada, de achar alguma coisa ruim. Quando as Deus começa a movimentar, a acender os corações, as pessoas começam a trabalhar e a fazer, a víbora diz, eu não concordo, eu não gosto, não vai dar certo. Deus está dizendo, é necessário eu derramar deste fogo para mostrar que existe alguns que não estão querendo se converter a gravetos e acender e inflamar. É por isso que Deus está dizendo, eu preciso manifestar a minha presença, porque a minha presença desmascara. A origem da palavra sinceridade. Os judeus, eles faziam teatros em praça pública e eles começavam aproximadamente 6 horas da manhã. Porém eram teatros um atrás do outro e eles costumavam colocar uma máscara de cera para encenar. Só que quando chegava meio-dia, na Israel, o sol é diferenciado, é muito mais forte, arde mais. Então meio-dia, o sol começava a derreter a máscara. E a máscara de cera, depois de derretida, descobria quem é que estava por detrás das máscaras. E o teatro acabava com uma frase que alguém gritava dizendo, sim será, que significa, a máscara caiu, porque o sol a derreteu. Ou seja, quanto mais fogo, menos máscara. Quanto mais fogo, mais verdade. Quanto mais fogo, irmão, eu não sei você, mas eu sempre fui sincero. Esses dias eu sou pastor de uma igreja aqui perto e eu estava em um culto de ensino numa quinta-feira. Nós temos um culto chamado Café, Papel e Caneta. E nesses cultos de quinta-feira apenas eu ministro. Hoje é quinta, o que o senhor está fazendo aqui? Hoje é uma campanha do Júlio Renovação. Deixei os obreiros lá e vim aqui atender vocês e glória a Deus por isso. Já estava com saudade de sair uma quinta-feira para ministrar. Escuta bem o que eu estou dizendo. Uma irmã dobrou o joelho e ela começou a fazer uma oração, porque a gente fica meia hora orando antes do culto. A gente começou a fazer uma oração e ela gritava dizendo, Deus, eu queria tanto pegar fulana de tal pelo cabelo, mas não me deixa fazer isso. Só que é estranho ouvir esse tipo de oração. E ela começava a gritar, Deus, me dê paciência, porque se me der força eu mato. Eu falei, meu Deus, irmão, tá brava, hein? E ela foi falando, e conforme ela foi orando, eu parei de orar e comecei só a ouvir a oração dela. E Deus ministrando no meu coração, é isso que eu quero. Eu digo, ignorância, Deus? Deus disse, não, sinceridade. Porque tem hora que a gente entra aqui, no ambiente da adoração, a gente dobra o joelho e a gente faz aquela oração, Senhor, Tu és lindo, como se Jesus tivesse espelho no céu. O seu cabelo são branco como a neve, os seus olhos como chama de fogo. Jesus disse, eu sei. Seus pés como latão reluzente. A gente começa a elogiar a Jesus com o coração querendo matar alguém. Deus está dizendo, não é sincero isso aí não. Eu prefiro a oração dela,
que ela está gritando uma verdade. Deus me ajuda, oh glória. Está faltando este tipo de sinceridade no nosso meio. Quando o fogo de Deus começa a sobressair em nossa vida, nós começamos a entender que vale mais a sinceridade. A sinceridade é adorar sem máscara, de verdade. Irmão, eu sou meio doidinho, não liga não. Tem culto que eu corro na igreja, tem culto que eu só fico chorando, tem culto que eu caio no chão e eu fico, Deus, I love Jesus because my life is you. Cada dia é uma coisa que eu faço, mas eu sou sincero quando se trata de adoração, de culto. Eu não perco tempo de sair da minha casa para entregar meio culto. Não existe culto ruim, o que existe é mau adorador, porque quando eu chego, se tiver 1, 10, 20, 30, 100, 200, eu começar a adorar ao Senhor, Ele se manifesta no ambiente, a glória de Deus se manifesta no ambiente. Ele não precisa de números de pessoas para fazer, até porque aonde há 2 ou 3 chamando o nome dele, Ele se manifesta. E o que a víbora quer fazer? Ela quer calar a nossa adoração, ela se infiltra no meio para tentar nos paralisar. Já estou entrando no final. Escuta isso daqui. A Bíblia diz que quando ele lança no fogo, a víbora vem e ataca. Por quê? Aqueles que estão enraizados no Senhor, eles precisam tomar muito cuidado com a víbora, porque eles serão o primeiro alvo do ataque. Escuta, o primeiro alvo do ataque é aqueles que estão enraizados no Senhor. A víbora atacou quem? Paulo. Se eu pegar Paulo, eu consigo atacar todo mundo. Se eu pegar Paulo, eu consigo paralisar todo mundo. E ela ataca onde? A mão. E qual que é o motivo? O que ela quer fazer? Ela quer passar o veneno dela. O objetivo da víbora é mais ou menos esse. Eu estava escondidinha. Já que me descobriram, eu vou envenenar alguém. Eu estava escondidinha. Já que me descobriram, eu vou passar o veneno para alguém. E o que me chama a atenção é que quando ela ataca a mão, se a víbora falasse, diga comigo, se a víbora falasse, as de hoje falam, as de antes não. Se a víbora falasse, ia dizer assim: eu vou matar esse rapaz envenenado com meu veneno. A Bíblia diz, você pode colocar o versículo 4, por favor? Olha o que o texto diz. Eu vou ler o texto, depois eu vou interpretar, porque é muito difícil de entender muitas das vezes. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto que escapando do mar, a justiça não deixará viver. Não entendi nada, pastor Wellington. É mais ou menos assim. Ele aguentou aquela prova do naufrágio, mas eu conheço essa víbora, porque a história vai dizer que uma víbora naquele tempo matava um homem de 80 quilos em 5 minutos. Então os bárbaros estão dizendo: daqui 5 minutos morre. Daqui 5 minutos já era. Não vai aguentar essa prova, vai morrer nela. Não vai aguentar essa luta, vai morrer nela. Só que passa 1 minuto, Paulo está de pé. Passa 2 minutos, Paulo está de pé. Passa 3 minutos, 4 minutos, alguém está olhando dizendo: é agora, vai cair. Sabe aquele lance que alguém fala: olha o gol, é agora. Alguém diz: agora cai, agora já era. 5 minutos se passaram, Paulo ainda está de pé. Aí os bárbaros começam a ficar meio estranho. Já era para ter morrido, por que não morreu? O diabo fica endemoniado, nem sei se dá. O diabo fica endemoniado. Já era para ter morrido, por que não morreu? Já era para ter parado, por que não parou? Porque nós estamos debaixo de uma promessa bíblica. E qual que é a promessa? Nenhuma ferramenta preparada ou forjada contra a minha vida, a tua casa, a tua família, a tua saúde não prosperará. Sabe o que Deus está dizendo? Não te preocupa, se você está em mim e as minhas palavras estão em vós, pode se levantar quem quiser, mas pastor, até quem era para estar do meu lado me abandonou. Você com Deus é a maioria, e Ele está dizendo: eu estou contigo. Jesus está aqui. Eu sinto Jesus aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui. Pastor, 5 minutos eu entrego, tudo bem? 5 minutos, escuta isso daqui. Escuta isso daqui. A víbora saiu, atacou a mão dele e disse: eu vou matar. Mas Deus é diferente. Deus, ele vai na contramão da lógica. Porque a víbora é pequena, mas o veneno é grande.
é forte. E quando ela ataca, ela diz: eu vou matar. E os bárbaros do alto do monte dizendo: vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. E Jesus dizendo: vai não, porque o livramento chegou primeiro, chegou primeiro, chegou primeiro. Irmão, esses dias eu na igreja onde eu pastorei, a irmã disse: pastor, vai orar na minha casa, porque a prova está terrível. E eu ministrando o texto todas as quintas-feiras sobre o Deus do livramento e sobre nenhuma ferramenta preparada há de prosperar. Ela deixou de ir no culto na nossa igreja para ir em outra igreja no dia de culto na nossa. Ela disse que veio um rapaz de branco. Eu digo: rapaz de branco? Eu falei: tá bom. Ela disse: um vestidão assim, pastor. Eu digo: rapaz de branco, vestidão? Tá bom, o que mais? Ele veio em minha direção rodando, colocou a mão na minha cabeça e ele disse assim: ó, fizeram uma obra de macumbaria para pegar você, mas não vai pegar você não, que você está orando, mas a obra vai pegar no teu filho. Jogaram terra de cemitério em cima do teu telhado e agora já era, vai pegar. Eu digo: peraí, Deus revelou e não repreendeu, porque eu acredito que Deus revela para quebrar. Que Deus revela para quebrar. Deus revelou e disse que vai morrer. Eu falei: tá estranho. Ela: pastor, vem orar em casa. Eu digo: tu falta no culto para ir em outro, para receber prova, e agora quer que eu vou lá? Mas eu sou pastor, né? Vamos lá. Ela falou: terra de cemitério no meu telhado. Eu falei: tá bom, pega a escada. Uma escada velha, irmão, com medo de cair. Subi lá, irmão, tudo escuro. Eu falei: dá para ver não. Ela: pega a lanterna. Eu peguei a lanterna. Ela: tá vendo que tem terra aí, pastor? Eu digo: eu tô, irmã, mas não é de cemitério não. A senhora que nunca lavou sua telha mesmo? Ela disse: não, mas eu pensei que era terra de cemitério. Que eu falei: irmã, a garagem da senhora cabe uns 8 carros. A pessoa tinha que entrar aqui dentro para jogar terra de cemitério dentro da sua... Ela disse: não, pastor. Eu falei: quando você está em Deus, quando você está enraizado no Senhor, irmão, pode fazer macumba, boa cumba, mas colocar o meu nome na boca do sapo, pode colocar na boca do sapo, da girafa, do hipopótamo, do camelo, do cavalo, mas acender vela, pode acender vela preta na segunda, vela azul na terça, vela amarela na quarta, vela verde na quinta. Nenhuma ferramenta preparada ou forjada contra a tua vida e a tua casa não prosperará. Eu vou liberar aqui: a víbora te atacou, mas Jesus está dizendo: não te preocupa, porque eu estou contigo e haverá livramento. Encerro agora. Você quer ver que o pregador começar a pecar? Aí ele falar mais de 2 vezes: estou encerrando. Mentira, tem meia hora de mensagem, mas eu estou encerrando de verdade, tá bom? Escuta isso daqui, escuta bem isso daqui. Esta víbora, quando ela ataca, a expectativa dela é matar. Eu irei matar, eu irei matar. E os bárbaros do alto do monte dizendo: vai morrer, vai morrer. Mas Deus deu o livramento, porque Deus vai na contramão da lógica. A lógica é o grande pegar o pequeno Davi e dar uma porrada de cima para baixo e matar um menino. Mas Deus pega um pequeno menino com uma pequena pedra para atacar na testa do grande e o grande cair. Porque Deus trabalha na contramão da lógica. A lógica é o sábio e o inteligente ter destaque, mas Deus pega as coisas loucas para confundir as que são contramão da lógica. O mecânico pega a chave de fenda para parafusar o parafuso. Se fosse Deus, ia pegar o parafuso para parafusar a chave de fenda, só para mostrar que ele faz na contramão da lógica. A Bíblia diz que a víbora está pendurada na mão dele, mas Deus deu o livramento. Agora, olhe para quem está do teu lado, diga para ele assim: ó, Deus não vai tirar a dor, porque Deus permite a dor. A dor da mordida machuca. Eu não estou dizendo que Paulo não sentiu dor, eu estou dizendo que o veneno não fez efeito. Vou repetir: Deus até permite a dor, mas Deus diz: não vai morrer. A mordida doeu, mas o veneno não fez efeito. Aquela outra prova lá que você disse: doeu tanto, Deus está dizendo: doeu, eu permiti doer, mas você viu que o veneno não fez efeito, você está de pé até hoje.
O diabo até olhou e disse: vai morrer, mas não vai. Por quê? Porque está em mim. E aqueles que estão em mim. Mas pastor, eu sou uma raiz, eu estou enraizado no Senhor. Mas olha só o que aconteceu com a árvore. Os galhos quebraram, as folhas se foram. Jó 14:7. Ainda há esperança para a árvore que se for cortada. Ao cheiro das águas ela se renovará e não cessarão seus renovos. Jesus está dizendo: eu estou trazendo estabilidade, eu estou trazendo firmeza para alguém aqui hoje. Posso colocar os... Coloque sobre os vossos pés, por favor. Não sei se você tem um costume. Se vocês tiverem o costume, o pastor permitir, for normal de vocês, dê a mão por irmão que está do teu lado. Por que você fala isso, pastor? Eu fui pregar no Rio de Janeiro há 4 semanas atrás. E eu pensei que o Rio de Janeiro era tudo igual ao Via, né? Que você falava, Pai do Senhor, o povo já estava... Mas não, irmão, tem umas igrejas meio diferentes lá. Aí eu falei, dê a mão pro irmão que está do teu lado. O pastor pegou e falou, não, aqui a gente não dá a mão, não. Eu falei, eita, dá não? Ele disse, não. Eu falei, povo estranho, mas tá bom. Mas aí se você puder, segure aí na mão do irmão que está do teu lado. Você crê que Deus é aquele que ainda acende os seus pequenos gravetos na terra? Você percebeu que Paulo não foi atrás de grandes madeiras? Porque a fogueira do bárbaro era feita com uma grande madeira chamada tora. Só que o texto diz que estava chovendo. Se estava chovendo, tora molhada não pega. É grande, mas não pega. Tem destaque, mas não pega. Aparência, mas não pega. Deus não tem negócio com essa madeira grande, mas não acende. Deus vai atrás dos pequenos gravetos que ainda querem adorar ao Pai em espírito e em verdade. Você vai fechar os seus olhos agora e você vai orar do teu jeito. A melhor oração não é a minha, que sou o pregador, dos pastores. A melhor oração é a sua, porque você sabe o que você vive. Você sabe o que você passa. E Jesus está dizendo, você acha que eu não sei que está doendo? Você acha que eu não vi que a mosca está te perturbando, quer tirar a tua paz, o teu sono? Você acha que eu não sei que está difícil? Parece que quanto mais você ora, mais assombração aparece. Você acha que eu não sei que você está mergulhando na presença e ao invés das coisas começarem a ficar no lugar, as coisas estão balançando? Eu estou vendo que está doendo. Você acha que eu não estou vendo que você está falando, Pai, parece que quando eu comecei a fazer com mais empenho, com mais vontade, as víboras me atacam, está doendo, está machucando. Jesus disse, aguarda mais um pouco, porque o veneno não vai fazer efeito e a glória da última casa será maior que a da primeira. Está chegando o renovo, ajuda, socorro de Deus para alguém aqui. Olho fechado e ora. Quem é de glória vai dar glória, quem é de aleluia vai dar aleluia. Se você é batizado no Espírito Santo e fala em língua estranha, fique à vontade para falar. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, receba deste fogo do Espírito, porque Ele está neste lugar. Ore você e Deus agora. Diga, Deus, me acenda de novo, me revista de novo, me restaura de novo. Eu quero servir como Alamanchorovahada Calabador e Minaraha. Eu quero, Senhor, mergulhar como antes, servir como antes. Canta, adora e glorifica. Precisamos deste fogo, porque Deus chamou Moisés no meio de uma sarça que ardia em fogo. Na visão de Ezequiel, ele viu uma roda de fogo, e os seus olhos são como chama de fogo, e os seus pés como latão reluzente refinado em uma grande fornalha de fogo. E Elias foi levado por um redemoinho de fogo, e Deus respondeu a oração de Elias com fogo. Ele vai te reacender aqui hoje. Mais 2 minutos, você e Deus aí. Isso, você e Deus. Eu já entrego o microfone. Eleman chorovahas, eleman dorevada calamachuri minaravahasserimiha. Esta juventude ainda é uma juventude acesa e que tem sede do fogo.
Como é que eu posso ter sede de fogo? Não é sede de água. Nós somos uma geração diferenciada. Nós somos sedentos do fogo do Espírito. Jesus está dizendo: jovens, quando cantarem, cantem afinado, mas não esqueçam o fogo. Pregadores, quando pregarem, pregue com eloquência, mas não esqueça o fogo. Quando forem dirigir cultos, cante, faça, mas não esqueça o fogo. Quando tocar, toque lindamente, mas não esqueça o fogo do Senhor, e o fogo arderá. Eu sinto Deus aqui, Ele está passeando aqui nesse lugar. Eu não sei se você vai acreditar no que eu estou falando, continue com o olho fechado. Mas enquanto eu falo em línguas estranhas nesse microfone, eu ouço barulho de espada no meu ouvido. E Jesus disse para mim: uma guerra no mundo espiritual está sendo travada agora. O diabo não queria que você ouvisse o que você ouviu aqui, mas Jesus está dizendo: eu estou te reacendendo. Receba agora, minha filha. Olha lá, tem gente recebendo, tem jovem recebendo. Olha lá do meu lado esquerdo também. A presença de Deus está reacei. Elemantorov nasce ando reminaraue. Elebaio do cominachandaramaha. Lá perto do som tem gente recebendo. Aqui na frente, obreiros, pastores, nós estamos acesos. Em uma geração apagada ainda tem os remanescentes. Aleluias. Aleluias. Deus abençoe. Agora você olhe para alguém que está do teu lado com uma cara de profeta. Como que é? Inventa, irmão. Cada profeta tem um rosto diferente, mas tenta ser o mais sério possível. O profeta não chegava assim, não. Diga para ele assim, ó: hoje. Não. Se eu fosse dar um tema a essa mensagem, é o que você vai repetir agora. Diga assim, ó: hoje acabou o império da mosca na sua vida. Não, dá para ficar melhor. Diga: hoje acabou o império da mosca na sua vida. Se você acredita, glorifica o Senhor Jesus, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glória a Deus. Pode se assentar. Perde quem fica com frio em casa. Como que Jesus falou conosco. Quem está alegre por isso, dá um glória a Deus aí. Irmãos, tem lanche para todo mundo, né? Tem lanche para todo mundo no final, de graça. Vale um glória. Qual que é o lanche, irmão Roberto? E o povo vai beber o quê? Chá, amém. É bom que está quente. Tá frio, né? Um chazinho quente é bom. Então, mas antes do lanche, segura aí um pouquinho. Nós vamos adorar a Deus com as nossas ofertas, depois da bênção apostólica, depois aquele momento de comunhão, né? Você comer aí o pão com o quê, irmão? Pão com carne moída, coisa de crente. Irmão jovem, oferta. Ih, só os adultos falou. Jovem trabalha. Então, jovem oferta e dá dízimo, né? Então, oferte com alegria, dê dízimo com alegria, aprenda desde novo, desde novinha, o segredo da bênção é sermos fiéis ao Senhor e com o nosso melhor. Quando você oferta e dizima, é um ato de gratidão a Deus, é um ato de fé. A Bíblia fala de Caim e Abel. Deus atentou para a oferta de Abel e não para a de Caim. E lá no livro de Hebreus diz que Abel ofereceu o sacrifício com fé. Então, oferte, dizima com gratidão e com fé, que Deus vai mudar a tua história, vai receber a sua oferta e vai abençoar a sua vida. Quem entendeu, dá glória a Deus aí. Então, faça isso com alegria. Nós temos aqui os nossos obreiros, vai passar aí a salva,
você não tiver o envelope, quiser o envelope de dízimo, pode pedir, mas oferte e dizime na casa do Senhor. Depois tem um pão com carne moída aí para todos, tá bom? Cadê a menina de Poá? Esqueci seu nome, filha. Micaele, vem cantar, filha. Micaele vai estar adorando ao Senhor Jesus, com um lindo louvor, e nós vamos estar ofertando com alegria na casa de Deus. Deus abençoe o pastor Wellington por esta palavra, e por mim eu ficava aqui até amanhã escutando, né? Muito bom, Deus falou conosco. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Com todo o teu coração, diga: coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos, nós adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coramos a ti, ó Rei Jesus. Nós coramos a ti, ó Rei Jesus. Nós adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Nós consagramos todo o nosso ser a ti. Agradeço a oportunidade, as palmas louvam a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, que Deus abençoe a cada um que esteve conosco, cada um dos nossos jovens. Deus abençoe o presbítero Roberto, né, que está aí, jovens trabalhando bastante nas férias. Ontem tivemos o culto na casa do pastor Danilo, né? Pastor Danilo com jovens, e já soube que foi uma bênção, bastante jovens ali ontem. E hoje, né, esse trabalho voltado aqui também para os nossos jovens. Que Deus abençoe vocês. Bom, domingo de manhã, isso mesmo, esse final de semana não tem festa em lugar nenhum, não. Domingo de manhã temos consagração. 9 horas nós temos o quê? E após tem ensaio, é isso, né, irmã Shirley? E após ensaio,
E à noite, o nosso grande culto de Santa Ceia do Senhor. Tá bom? Quinta que vem, é o segundo dia da nossa conferência, o encerramento, né? Esse ano nós fizemos só 2 dias. Será o diácono Michel, que é usado por Deus também, como o pastor Wellington. Vale a pena você vir. E convide mais gente, irmão. Hoje sentimos falta. Jovem não tem tanto frio assim, não. Depois que passa dos 40, esfria mais. Né? Mais jovem, né? Olha o irmão Carlos aí, ó. Jovem, não tem nem blusa. Então, venha para o culto na quinta. Convide mais alguém, tá? Para estar. Conta o culto de hoje, o que Jesus fez. Fala daquilo que você aprendeu. Conta aí que o império da mosca foi o quê? Acabou o império. Isso é forte demais, um negócio desse, né? Foi ao vivo ou vai subir depois? Então, você depois vai poder estar compartilhando este culto de hoje, tá? Eu acho que tirou foto aí e vai ter as fotos lá no Instagram também. Então, compartilhe, mande para mais pessoas. E domingo, estamos esperando todos aqui. Nosso louvor vai sair no sábado, né? Que Deus use vocês. Acho que é Ferraz, né? Guarulhos. Que Deus use vocês lá de uma maneira toda especial. Tá bom? Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Vamos. Dia 25, temos a vigília lá no 5 Pinheiro. É o Júnior, não? Júnior. Pastor Júnior, moço de Deus, ministrou aqui esses tempos. Vai estar ministrando lá na nossa congregação do 5 Pinheiro. Vitor, vem cá, filho, orar para terminar. Você não vai embora sem participar do pão ali, tá bom? Na saída, pegue o pão, tem chá, acho que tem refrigerante. E você participa, não precisa pagar nada, bom? E nós louvamos a Deus pela vida do irmão Isaac, né? Que doou, né? Irmão Isaac, Isaac, deu um branco sobre o sobrenome dele. Monteiro, é isso? Cadê? Seu pai é Isaac Monteiro, né, filha? O Isaac Monteiro aqui da nossa sede, que fez aí a doação dos lanches hoje. Quem está alegre pela vida dele, diga amém. Agradece ele lá, bom? E patrocinado hoje o lanche. Mão Amaral, cadê o Mão Amaral? Entra aí, Mão Amaral. Entra só um pouquinho. Todo mundo olha para o Mão Amaral e fala assim, ó, que Deus te abençoe. Isso, ele que fez o lanche para nós. Né? Obrigado, Mão Amaral. O senhor é uma bênção. Oi? Ó, a irmã Sara querendo roubar a sua bênção, Mão Amaral. Irmã Sara, que Deus abençoe a senhora também. Tá bom? A irmã Sara fez a carne moída e o irmão Amaral montou o lanche. Acertei agora, né? Vocês são uma bênção. Paz do Senhor, igreja, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse privilégio de estar na sua casa, de ouvir tua voz, Senhor. Eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor cuide de nós, nos abençoe e firme os nossos passos, Senhor Jesus, para que estejamos enraizados em Ti. Cuida do nosso final de semana, abençoa a vida de cada um, a família de cada um e a volta de cada um. No nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o doce amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça e reine em cada coração. Digamos todos. Participe do lanche, depois vá em paz. Deus te abençoe. Tua graça me